Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer à PDC a oportunidade que me dá de partilhar aqui a experiência do Grupo Pestana, quer em termos de internacionalização, quer depois na utilização da cloud. Só para vos dar uma ideia da dimensão do grupo, o grupo temos 93 unidades da marca Pestana e marca Pousadas. Estamos em 15 países, um pouco mais de 10 mil quartos, temos 6 campos de golfe, 2 casinos, temos uma companhia de aviação, não temos uma participação acionista importante, que é o Atlântico, um operador turístico, 3 empreendimentos imobiliários, dos quais é Troia, 12 empreendimentos de timeshare, onde somos o terceiro maior operador europeu de timeshare. Portanto, esta por um lado é a realidade do Grupo Pestana em termos de grandes números. Por outro lado, temos aqui aspectos relevantes que depois nos vão também demonstrar porquê a utilização da cloud e porquê a importância destes novos sistemas, sobretudo em termos de internacionalização. Nós temos cerca de 800 mil reservas por ano, temos cerca de 3 milhões de profiles, ou seja, pessoas que já estiveram nas nossas unidades e que estão registadas nos últimos 3 anos em sistema. Temos 400 mil membros no nosso programa de fidelização. Temos 350 mil membros ou 350 mil likes, neste caso no Facebook. Temos cerca de 5 milhões e meio de visitas todos os anos nos nossos sites. Temos mais de 50 mil comentários dos nossos clientes em relação à estadia que tiveram nos nossos hotéis. Temos mais de 7 mil empregados nos 15 países onde estamos, faturamos aproximadamente 450 milhões de euros de receita e isto dá aproximadamente 80 milhões de euros de EBITDA. Portanto, estes são os nossos grandes números e levam-nos, por causa disto, necessitamos ter aqui uma infraestrutura de IT que suporte, por um lado, a operação corrente e, por outro lado, toda a análise desta informação. Por outro lado, o outro vetor, em termos de internacionalização, nós em 2004 estávamos em 5 países e temos crescido em termos de presença internacional de uma forma rápida. Em 2010 já estávamos em 9 países, sobretudo com presença em África e na América do Sul. E em 2014, este ano, estamos em 15 países. Portanto, e há aqui um aspecto importante a considerar. Nós somos relativamente grandes em Portugal, mas para qualquer novo país para onde vamos, somos pequenos. Ou seja, quando vamos para a Espanha, com um hotel em Barcelona, com um hotel de 90 quartos, somos pequenos. Portanto, como já foi dito aqui na apresentação anterior, a cloud tem uma série de vantagens em termos de setup rápido e fácil de novos negócios. E nós tentamos um bocadinho aproveitar essas vantagens. Em termos de cloud, só para apresentar o nosso exemplo, porquê? Porque nos facilita, como eu referi, o crescimento do negócio e a dispersão geográfica. Ou seja, nós temos um modelo completamente centralizado, temos um sistema de back-office único, que é SAP, temos um sistema de front office único e no fundo, nas novas geografias, as pessoas acedem a estes sistemas centrais. A utilização da cloud, por um lado, pode permitir-nos, nos exemplos que vamos ver, diminuir significativamente custos com comunicações de dados e custos com a VPN interna. Por outro lado, temos uma vantagem muito grande, que é dar-nos exata noção daquilo que nos custa cada coisa. E isto é importante não só para internamente nós mostrarmos que estamos a fazer um serviço a um preço que é competitivo em termos de mercado e, por outro lado, quando estamos na posição de gerir hotéis de outras entidades, nós conseguimos facilmente demonstrar que os nossos serviços custam X e que esse X é o preço do mercado. Por outro lado, permite-nos uma simplificação da infraestrutura, isto é, permite-nos focar no negócio e estar menos preocupados com o networking, com os backups, com problemas de infraestrutura que não são o nosso core. Depois, há aqui um ponto que é importante, que é a qualidade de serviço fora de Portugal, ou seja,
Nós temos um data center em Portugal. Se, por exemplo, nos disserem assim, os nossos sites funcionam bem, na Europa funcionam, se for, nós temos um foco muito grande, quer na América Latina e também em África, quando nós estamos nessas regiões, precisamos de ter, por exemplo, neste caso, os nossos sites em geografias onde o acesso seja mais fácil. Por isso também vou-vos aqui apresentar o projeto de migração do site pestana.com e do site pousadas.pt para a Azure, porque, por exemplo, no caso de mais de metade das nossas visitas ao site Pestana não são portugueses. E a maior nacionalidade já são brasileiros, ou seja, nós precisamos de ter uma infraestrutura que nos permita ter um acesso da mesma qualidade, quer em Portugal, obviamente, mas também no Brasil. Depois, a cloud permite-nos ter acessos via internet, nomeadamente, por exemplo, o serviço de mail, em alguns países. Isso tem vantagens porque os custos em países emergentes de comunicações dedicadas são extremamente elevadas. Portanto, se nós tentarmos utilizar métodos alternativos para transmitir a informação, temos reduções de custos significativas em termos de VPN. Nós, em termos de abordagem, o que é que nós procurámos? Nós procurámos fornecedores que fossem referência no setor. E há aqui uma coisa importante que também se disse na última sessão. Ou seja, dos dois projetos que eu vos vou apresentar, ninguém percebe que está. Ou seja, havia quem me perguntasse qual é a diferença entre estar na cloud e não estar. Para o cliente final, para os nossos clientes, não é nenhuma. Portanto, no máximo, no caso do Office 365, podem ter uma caixa de correio maior, mas a grande vantagem é a simplificação a nível de estrutura de IT, mais do que outra coisa qualquer. Depois temos que aproveitar aqui um ponto importante, que é, nós temos que ter um business plan para isto. Enquanto em organizações que começam de raiz, novas empresas, quase ou pode compensar fazer as coisas pela cloud desde o início, para nós só nos compensa avaliar a cloud no momento da renovação tecnológica, que normalmente é de 3 em 3 anos ou de 4 em 4 anos. Por isso, reavaliámos o Office 365 quando a nossa infraestrutura de Exchange necessitava de ser trocada. Por isso é que mesmo no caso da nossa infraestrutura dos sites, só mudámos quando acabou o renting da infraestrutura de server de e-commerce, neste caso. Como é que nós optámos também por fazer isto? Portanto, tudo o que que já está mais, entre aspas, banalizado, começámos. Ou seja, o serviço de mail é uma commodity hoje em dia. Portanto, no caso do serviço de mail, para nós era uma opção fácil de tomar. No caso dos sites, na migração dos sites para a Azure, quem diz, nós optámos por plataformas, por os serviços da Microsoft, amanhã podemos optar por outros serviços. Optámos neste momento por um determinado professor, porque na nossa perspectiva nos oferecia condições interessantes, mas uma vantagem da cloud é não estar tão agarrado a determinados professores. Mas em termos de quer o serviço de e-mail, quer, por exemplo, a utilização, neste caso, da cloud para fazer o setup dos nossos sites, são coisas relativamente fáceis e que já estão relativamente banalizadas. Num passo seguinte, podemos ir para as aplicações core, mas aí com mais algum cuidado. Portanto, estes dois projetos que eu vos vou apresentar foram feitos num espaço relativamente curto e os utilizadores não se aperceberam disso. Um dia alguém lhes pediu para fechem o vosso mail, abram outra vez e a partir daquele momento tudo o que foi feito por trás. E esta é uma transição muito pacífica, normalmente isto é feito por waves, começam-se com waves pequenas de 20 caixas, 30 caixas, 50 caixas, depois vai-se aumentando e as coisas, neste momento, a transição é muito pacífica e acredito que isto seja com a Microsoft como seja com outro fornecedor qualquer. O projeto foi concluído em 6 meses, neste momento está concluído, está a funcionar. Há ganhos significativos de performance, sobretudo em países que não Portugal. Ou seja, no Brasil houve ganhos muito consideráveis de performance,
a rede de dados no Brasil ainda é muito cara e as larguras de banda que nós tínhamos no Brasil eram significativamente inferiores às larguras de banda que temos em Portugal. Portanto, as pessoas sentiram imediatamente uma grande vantagem. Trabalhámos, neste caso, com o Unisys e com a Microsoft. No caso da Azure, estamos a concluir o processo, os sites serão migrados no final de julho. É um projeto que não é complexo, mas exige muitos testes, porque estamos a falar de uma plataforma eletrónica, os nossos dois sites vendem aproximadamente 20 milhões de euros, portanto temos que ter algum cuidado e temos que ter muita certeza que esta migração não nos causa prejuízos, não nos poderá causar qualquer tipo de prejuízo em termos de vendas. Neste caso, trabalhamos com o nosso parceiro que já nos tinha feito os websites, que foi a Create IT, também em conjunto com a Microsoft. Simultaneamente, estamos a migrar de uma forma gradual outros microsites que temos para a Azure, porque muitas vezes são microsites temporários, projetos que têm princípio, meio e fim, e nesses casos, claramente, a cloud é uma vantagem versus qualquer outra solução. Resumindo, e em termos de desafios / conclusões, estes dois projetos correram bem, são projetos que são fáceis de fazer, na minha perspectiva só devem ser feitos, ou só têm um business plan com uma valorização clara no momento da renovação tecnológica. O próximo, eventuais possibilidades no futuro, podemos falar em termos de intranet, em termos de CRM. Depois há aqui outras áreas que são mais complexas e exigem já um grau de detalhe maior e temos que saber da maturidade destas passagens, se existem outros casos, como é que correram, como é que não correram, que impactos é que podem ter. É um dos nossos sistemas críticos, que é SAP, temos back-office. Opera Micros a Micros é uma empresa que, a partir de ontem, provavelmente ficou muito mais conhecida porque foi comprada pela Oracle, e é a empresa de referência a nível mundial no setor da hotelaria, e provavelmente a aquisição que a Oracle fez também vai conduzir a uma migração de parte dos serviços para a cloud, mas é algo que também ainda tem que ser estudado. Quando entramos nos nossos sistemas core, temos que ver esta análise com mais atenção. E depois há aqui um aspecto que eu considero particularmente importante, que é como é que vamos reorganizar as nossas estruturas internas de IT com esta migração para a cloud. Portanto, o perfil das pessoas que compõem as nossas equipas de IT tem que se alterar de forma significativa. Deixamos de precisar de pessoas com um cariz muito tecnológico e começamos a precisar de pessoas que tenham capacidade de controlar a qualidade de serviço dos fornecedores, que sejam capazes de gerir projetos, porque o foco deve ser na gestão de projetos, e o foco na gestão de projetos que gere valor adicional para o negócio. Portanto, à medida que a maioria destes serviços se tornem commodities, as equipas de IT têm que deixar de viver numa ilha, que em alguns casos ainda vivem, e têm que se focar cada vez mais na integração com o negócio, na interação com o negócio, em fazer projetos conjuntos e partilhados com outros setores, com outras áreas de negócio, e há áreas em que que hoje em dia estão abertas, nomeadamente tudo o que tem a ver com Business Analytics, com Big Data, e em que o IT pode contribuir, não sozinho, mas pode contribuir significativamente para a criação de valor. Muito resumidamente era isto. Os projetos básicos em termos de cloud estão feitos, são projetos que são muito pouco disruptivos e que se fazem com muita tranquilidade, pelo menos no nosso caso foi assim. Há outro conjunto de projetos um bocadinho mais complexos e que se calhar temos que aguardar ou esperar como é que o mercado reage e como é que as coisas vão evoluindo. Acho que internamente, em termos de IT, precisamos claramente de olhar para as nossas equipas e ver como é que as nossas equipas se podem adequar e podem cada vez olhar para os seus clientes, que são as áreas de negócio, e como é que podem criar mais valor. Basicamente era isto que eu vos tinha para mostrar.
Convido agora os oradores de painel do debate a ocuparem os seus lugares no palco, por favor. Vossa atenção para o moderador deste painel, Pedro Oliveira. Boa tarde a todos. Nós temos um desafio interessante que é tentar fechar este dia, tentando não repetir aqueles 500 assuntos que vocês já ouviram, falar sobre segurança e onde estão os dados e os desafios, essas coisas todas. O nosso tema é a internacionalização, ou seja, como é que o cloud pode ajudar as empresas a crescerem, a saírem de Portugal e a irem para outros países. Os nossos convidados que vão acompanhar nesta excelente conversa que vamos ter durante os próximos minutos. Vou começar com a senhora Paula Panada, da Microsoft, ao lado Nuno Santos, que é filho. Depois Manuel Piló, que é da Cisco. O Jeff Jung, que é da Huawei, vai falar em inglês, ok? Temos tradução simultânea, nós iremos sempre falar em português. E finalmente o Miguel Moreira, que é da PT. A primeira questão que eu tenho que fazer, e pegando agora nesta excelente apresentação que tivemos a oportunidade de ouvir antes, houve uma frase que me captou bastante a atenção, que é o facto das pessoas do IT terem que deixar de estar numa ilha e perceberem que têm que estar orientados para estes projetos que permitem, no fundo, que as empresas possam, no caso que nós queremos discutir, internacionalizar-se. Neste caso também, até que ponto é que este tipo de tecnologia de cloud pode, com a simplificação de processos que podem intervir dentro de uma empresa, pode fazer realmente com que estas pessoas que estão normalmente nestes departamentos percebam que o seu papel na empresa pode de alguma forma ser alterado. Esta é a primeira pergunta que eu quero fazer, e podemos começar já aqui pela PT, é até que ponto é que, e hoje tenho a certeza que já se falou muito sobre segurança e privacidade dos dados, a dependência numa boa rede, na qualidade de rede, garantir que os meus dados estão acessíveis a qualquer hora, estando eu com o negócio em Portugal e expandir para a Espanha ou expandir para Angola, como é que, e no caso da PT, que trabalha muito nesta área, que garantias é que se dá a estas empresas que querem dar um salto no seu negócio, de que as suas ligações de rede, que a rede que vão usar é realmente uma rede que permite que se possa fazer um negócio com toda a segurança, mesmo como se a empresa se mantivesse apenas em Portugal? Obrigado, Pedro. É curioso começar com essa questão, porque é realmente uma questão que está no topo das prioridades, porque se calhar há uns meses olhava-se muito para as aplicações apenas e para a capacidade de computação, o desenho dos data centers, que continua a ser um tema muito atual, mas realmente a combinação disso com as comunicações e com a conectividade é um fator determinante para dar realmente essa experiência e, ao fim e ao cabo, para permitir a uma empresa que quer estar em vários locais os benefícios da cloud em todos eles e, ao fim e ao cabo, para poder usufruir na somatória de tudo. Mas essa é uma preocupação. Há uma preocupação que as empresas têm quando o abordam? Sem dúvida. Embora eu penso que há aqui dois elementos na resposta a essa pergunta. O primeiro que tem a ver com, eu diria, se calhar, a conectividade entre centros de dados, entre data centers, assumindo que, pelo menos, uma parte do processamento possa ser feito na região para onde as empresas vão. E aí tem muito a ver com temas como soberania de dados ou temas de regulação, quando, efetivamente, essa é uma restrição. Provavelmente não é uma restrição no caso da pestana pelo tipo de negócio que é, mas noutras indústrias pode efetivamente ser. E essa é uma preocupação que nós temos. Portanto, nós cada vez mais, enquanto um operador de cloud, um operador de data center, desenhamos a nossa oferta combinando as duas coisas, as aplicações e depois a infraestrutura. E para nós a infraestrutura tem dois componentes, a computação e a conectividade. Agora, o segundo elemento é um elemento que tem muito a ver com o contexto local e a conectividade que existe no próprio país, normalmente o chamado last mile, em que aí por vezes temos menos capacidade de controlar, que é o acesso que uma determinada localização específica possa ter em termos de conectividade. É um tema aqui que se torna mais complexo, principalmente quando são empresas mais pequenas ou quando têm uma dispersão geográfica maior.
mas é sem dúvida uma maior preocupação que... Essa questão do last mile é pertinente, por exemplo, para quem vai fazer negócio para a África, por exemplo, onde há infraestrutura. É enorme. Veja, a conectividade costeira em África progrediu nos últimos 5 anos de uma maneira quase exponencial. Hoje em dia consegue-se ter, em grande parte da costa africana, nomeadamente nos sítios mais desenvolvidos, um nível de conectividade extraordinário. Mas se calhar quem está a 20 km no interior, principalmente se tiver uma grande cidade, já é muito questionável porque tem a ver muito com o fornecedor local de serviços de tecnologia. É evidente que há tecnologias alternativas para isso, embora em muitos casos aí o componente do custo também tem de ser pesado e não pode desequilibrar, porque há uma proposta de valor de redução total do custo. É evidente que aqui há uma redução nas aplicações, há uma redução no labor, há uma redução na infraestrutura de computação, há um incremento em comunicações, mas uma coisa tem que compensar a outra. Portanto, é um tema que é complexo e tem de ser visto caso a caso. Agora, deixe-me dizer, e terminando a minha resposta, para além de ser uma prioridade, cada vez mais modelos que têm aparecido nos últimos 12 meses, eu diria até menos, nos últimos 6 meses, com muito mais intensidade, como por exemplo o modelo de clouds federadas, que ao cabo é quase uma Star Alliance de clouds, que permite ter capacidade de dar um serviço uniforme em várias regiões, às vezes não sendo só dado por um operador, mas por um operador que está associado em rede a outros operadores. Isso é algo que há 12 meses atrás praticamente não existia, que hoje em dia é uma prioridade no qual nós obviamente estamos a trabalhar na vanguarda. Deixa-me só fazer uma pergunta relacionada com isso. Essa cloud, depois de vários operadores, eu tenho uma relação de confiança, eu sou cliente da sua empresa, tenho uma relação de confiança consigo. Se for negociar comigo e me disser depois há uma formação de outros parceiros que eu não conheço, isso pode ser um entrave também para quem queira... Pode, eu acho que sim, até se ganhar confiança. Eu acho que o paralelismo mais engraçado que eu vi, que todos nós conhecemos, é um bocadinho como o Star Alliance. Ao fim e ao cabo, eu tenho companhias aéreas associadas e eu às vezes compro um bilhete e vou ter um code sharing com outra companhia. No entanto, eu até voar nessa companhia tenho que ganhar confiança, mas o facto de ela estar federada nessa marca que é a Star Alliance já me dá alguma confiança. É um processo que vai ter que ser desenvolvido. Agora, efetivamente, há standards técnicos que estão a ser exigidos, como parecem, pelos promotores dessas federações, que são bastante rigorosos, que acho que vão conquistar o mercado. Paulo, tenho aqui uma pergunta em conjunto para vocês, para responder à minha, para o meu lado. Aquela ideia da ilha é uma ideia que se encontra muitas vezes no mercado quando se tenta implementar uma solução, vender uma solução com um final de cloud. O departamento de IT pode ser uma força de bloqueio à implementação de uma solução desse género. Por perder relevância dentro da empresa, talvez, por não ser um know-how tão preciso dentro de uma empresa, porque os serviços até podem ser feitos em outsourcing. Encontra-se isso no mercado? Pedro, eu acho que sim, encontra-se isso no mercado, mas também acho que cada vez mais a reação dos departamentos da IT é exatamente aquela que o João partilhou connosco, que é o realizar que cada vez mais o departamento da IT é um parceiro de negócio e é isso que quer ser um player que acrescenta valor às áreas de negócio com quem trabalha e, como tal, é muito mais receptivo a libertar tempo e recursos para dedicar o seu brain power que tem dentro de casa a tratar de acrescentar valor ao negócio com dashboards, com BI, com reporting e muito menos em fazer commodity work em termos de trabalho de infraestrutura. Portanto, eu acho que essa foi uma tendência que vimos no início de todo este trabalho de implementação de cloud no mercado, sem dúvida. É uma mudança traz receio e, portanto, ela é natural, mas a evolução foi bastante rápida no sentido de cada vez mais o departamento da IT se querer ver como um business partner. E, portanto, isto é uma mais-valia. Liberta recursos, liberta dinheiro, liberta tempo para poder investir noutras áreas onde se acrescenta mais valor. Nesta ideia, muitas vezes o departamento da IT de uma empresa é sempre visto como um centro de custos. Não é, infelizmente, não é visto como um centro que traga depois retorno para a empresa. Concorda com estas palavras da Paula? Acha que normalmente não se consegue aferir o que é que o departamento da IT traz mesmo. Se estivermos a vender bonés, nós sabemos que vendemos sem bonés. Se há lá uma solução de cloud por trás que permite que o façamos, muitas vezes isso não é medido. Concorda com esta ideia que o departamento da IT acolhe, que pode deixar de ser a tal líder que foi referida? Concordo com esta ideia de que há uma transformação nas organizações do setor que coloca também os departamentos de IT. Acho que aquilo que o Jorge Gato dizia aqui há pouco no painel anterior, a questão do choque geracional.
eu acho que é muito relevante nesta discussão. Recordo-me aqui há 2, 3 anos, o Pedro Vidal, numa conversa à PDC, dizia que se nós quiséssemos acelerar a utilização de tecnologia na vida em geral, tínhamos que nos rodear de crianças, jovens, de gente muito nova. Porque o mindset é um mindset de antecipação do futuro. Aquilo que eles começam a fazer muito cedo, eles vão manter, vão reforçar, vão consolidar. E acho que nestas questões, que são questões, eu não concordo, não me espanta talvez com o José Carlos Gonçalves, com o alto da sua enorme experiência técnica e de gestão, possa encontrar aqui alguns paralelismos técnicos entre o que se faz hoje e o que se faz há 20 anos, mas eu acho que a discussão da cloud hoje está muito para além da reprodução de temáticas tecnológicas que poderão ter ciclos, modas, porque eu acho que a questão cloud não é uma questão tecnológica. Acho que é de facto uma questão onde as variáveis não tecnológicas são tão ou mais significativas do que as variáveis tecnológicas. O Miguel deu ênfase agora na sua explicação sobre temáticas de confiança. E, portanto, eu acho que os departamentos de IT que tenham pessoas que há mais tempo usem, numa parte significativa da sua vida, os tablets, o smartphone, e não façam grandes questões sobre a localização da informação ou como é que ela está tratada internamente e se concentram na experiência e no output, essas pessoas depois em ambiente profissional também vão ser enablers muito mais convincentes do que isso significa para o resto da organização. E, consequentemente, também não vão sentir, eu acho que os departamentos de IT que se sintam com estruturas de custo são maus departamentos de IT. Hoje em dia, um bom gestor numa área de IT tem que ser capaz de demonstrar que o IT não é custo. O IT é uma parte essencial da organização que serve para que a organização viva melhor, seja qual for a natureza do negócio. Eu fui gestor de uma organização pública e obrigava-me todos os dias a pensar assim. E agora, enquanto gestor de uma organização privada, que mudou recentemente de instalações e teve de tomar decisões sobre infraestrutura, foi assim que fiz a abordagem. Qual é o significado das opções que faço de infraestrutura em cloud, do ponto de vista daquilo que é o significado do meu negócio. Portanto, acho que há uma mudança significativa a esse respeito. Em termos de nós estamos a falar do nosso tema central da internacionalização, até que ponto é que acha que as empresas percebem, ou estão atentas, não as empresas desta área, deste corpo, todas sabem o que é o cloud, em princípio todas saberão o que é o cloud, mas todas as outras empresas portuguesas que possam querer ambicionar a internacionalidade, que têm noção se estão cientes do que é o cloud, o que é que o cloud pode trazer? Não, eu não tenho, neste momento na GFI, nós trabalhamos fundamentalmente com 2 mercados, o mercado local e as empresas com as quais nos relacionamos têm exposições, ou não têm exposições internacionais, no setor público por defeito, ou então se têm exposições internacionais já as tinham antes da discussão connosco e portanto já é importado isso. E depois temos o mercado das empresas de outros países onde a GFI está e a GFI em Portugal procura, através daquilo que eles discutem muito, chamado nearshoring, ao qual o plantio do cloud é muito importante, e a discussão é de natureza diferente. Agora, eu acho, por exemplo, que esta exposição que o João aqui fez devia ser publicada na Exame Informática, nos jornais, em muitos sítios e replicada muitas vezes, porque ele explicou, como comprador, da importância de fazer daquela maneira. E não acho que acho que aquela realidade tem adesão em muitos setores. Acho que explicou muitíssimo bem a questão de que não pode ter problemas com disponibilidade, com latência, a temática dos custos, a concentração no output e não no esforço por trás. Isso é um problema que ele tem que resolver e não pode ser sentido nem pelos clientes nem pelos colegas. E, portanto, eu acho que hoje se fala mais, mas talvez, se nós apostarmos todos, como indústria, e aqui convocando os média que se interessam sobre os assuntos, aqui não é bom Pedro, eu acho que talvez possamos ter aqui uma aceleração significativa. Paulo, mas o desafio é, tendo consciência que o nosso tecido empresarial português tem mais de 80% de pequenas e médias empresas, microempresas, o desafio é como é que se chega a essas empresas e explicar os benefícios desta tecnologia para que eles possam ambicionar, se querem crescer, e muitas vezes o crescimento implica novos investimentos, o investimento em cloud para poderem sair de Portugal. Como é que se chega a essas pessoas? Que tipo de estratégias?
é sem dúvida um desafio, e é um desafio que eu acho que temos todos enquanto indústria, e temos todos como um dever para com o país, porque sem dúvida que as nossas PMEs seriam muito mais competitivas e teriam muito mais capacidade de internacionalização se também tivessem, do ponto de vista de tecnologia e de acesso à tecnologia, essa modernização. Nós temos feito uma aposta grande junto dos meios e junto da nossa rede de parceiros e de clientes PMEs, no sentido de divulgar cada vez mais exemplos, e temos muitos, que vão desde empresas tradicionais que internacionalizam e que sentem esta necessidade, quer de mobilidade, quer de colaboração em tempo real, e temos empresas desde grandes empresas, como foi o caso que o João aqui nos apresentou, e temos muito pequenas empresas. Posso-vos falar de uma curiosa, os Arqueonautas, que são uma empresa que faz arqueologia no fundo do mar, no oceano, através do mundo, e que tem uma necessidade premente de colocar de imediato as peças que encontra no mercado. E a maneira de o fazer foi encontrar uma solução de colaboração cloud, em que imediatamente as pessoas que estão no escritório podem divulgar essas peças e colocá-las em comercialização de imediato. E, portanto, isto é uma forma de internacionalizar e de encontrar também na cloud um novo modelo de negócio. E essa é também uma realidade que nós estamos a começar a ver aparecer, mais e mais em Portugal, de empresas que nascem como negócios 100% cloud. Um exemplo, uma empresa que entrou agora no mercado liberalizador da energia, que começou até num modelo fotovoltaico mais antigo, aqui há uns anos, e que agora decidiu abrir uma segunda empresa totalmente focada na liberalização da energia. E para isso, o que fez foi uma plataforma cloud que tem a elasticidade de poder ter picos de acesso a pedidos e também como gestão de plataforma depois, quer de consumidores, quer de empresas, e com o objetivo de internacionalizar para outros mercados. Portanto, assistimos agora, cada vez mais, a empresas portuguesas não só usar a cloud para se internacionalizarem, pela redução de custos de setup, pela mobilidade, pela escalabilidade, por todos esses benefícios, mas também a criarem novos modelos de negócio, já eles totalmente assentes na cloud. Portanto, eu acho que como indústria nós temos a obrigação de comunicar, e o Pedro também a obrigação de ajudar cada vez mais para com as nossas PMEs, os benefícios e os exemplos que já temos, bem-sucedidos, de utilização das tecnologias para uma maior competitividade do país. Eu vou ser convencida a fazer um número especial só sobre Cloud Computing, depois deste evento. Manuel e Jeff, eu tenho aqui uma pergunta para ambos, que é relacionada, sendo as vossas empresas uma das áreas que tem o fabrico de dispositivos que permitem todas estas ligações nas redes e a utilização de muitos destes serviços, eu vou ter que falar da questão da segurança. De que forma é que, para já desmistificar, ou seja, perceber se os clientes têm realmente medo de uma solução de cloud, ou se quando estão a negociar uma solução de cloud, eles pensam basicamente no retorno de investimento que têm e pouco mais, e a segurança não é tida em conta. Isto porque os dados são colocados em servidores que podem estar localizados em outros países, podem estar localizados aqui na PT, por exemplo, mas podem estar em outros países. Um caso como o do Edward Snowden, que provocou tanto celeuma de todos os servidores que estavam nos Estados Unidos, a informação devia ser vistoriada se fosse caso disso. Vocês encontram isto no mercado? Já tiveram alguém que vos tenha feito uma pergunta? E eu agora tenho uma empresa aqui, todos os meus servidores estão em casa, mas eu agora vou estender isto para o Brasil e quero uma solução de cloud. Mas os vossos dispositivos estão a ouvir as minhas comunicações? Não estão? As pessoas preocupam-se realmente com isto? Ou somos nós, o mercado, que empurramos esta questão? Pedro, sem dúvida que é uma preocupação. Se nós olharmos para os estudos do mercado, vemos que essa é geralmente sempre a preocupação do mundo. No meu caso particular e na experiência que eu tenho a lidar com, no fundo, a trabalhar com algumas empresas no mercado nacional, esse é um tema importante, nunca é o primeiro tema a ser tratado. Obviamente, qual é o primeiro tema? Em primeiro lugar, perceber, da parte dos clientes, perceber a oferta e como é que a oferta vai lhes permitir atingir certos objetivos de negócio. Sejam eles uma redução de custos, sejam eles uma maior agilidade, um melhor time de market, o que for. Mas ao longo da conversa, claramente, mais cedo ou mais tarde, vamos bater no aspecto da segurança. E depois também este aspecto depende um pouco do tipo de oferta que estamos a falar. Não é?
Hoje, praticamente, estamos a falar de qualquer tecnologia ser disponibilizada através do modelo as a service, do modelo cloud. A segurança é claramente relevante se alguém está a pensar em pôr uma aplicação de negócio, uma base de dados numa cloud. Se calhar não é tão relevante, estamos a pensar do ponto de vista de uma ferramenta de colaboração, por exemplo, ou do vídeo as a service, onde de facto há uma transição de comunicação, mas não há dados absolutamente confidenciais que estão expostos a potenciais concorrentes. Mas a segurança é sempre um tema. Mais cedo ou mais tarde na conversa ela é um tema. Como é que nós lidamos com isso? Antes disso, um pequeno parênteses para dizer que a abordagem da Cisco à questão da cloud é através de um modelo indireto, através de um modelo de parceiros. E isso passa também, portanto, por uma localização dos serviços, onde em cada país, em cada geografia, teremos um conjunto de parceiros, um ou vários parceiros, que têm uma estratégia clara de aposta não só em data center, como também do ponto de vista de rede, porque achamos que, obviamente, a capacidade de dar um Service Level Agreement integrado de rede e de data center é diferenciador para o cliente final e é onde a Cisco também se pode diferenciar do ponto de vista da sua concorrência. Mas só por favor, questão. No caso que eu estava hipotético da empresa ir para o Brasil, quer dizer que seria o parceiro, vocês fariam a ligação entre o parceiro Cisco Portugal e o parceiro Cisco Brasil, não é isso? Aí entramos um pouco naquilo que o Miguel estava a dizer da Federação de Clouds. Portanto, nós nos últimos 3, 4, 5 anos houve um grande foco em construir a oferta cloud através de parceiros. Como disse, muita dessa oferta local, no país ou por geografia. Com essa base feita e também com a privatização, com a virtualização e a automatização que houve do lado das clouds privadas, o próximo passo é a federação. É, portanto, uma empresa como o Pestana poder ter um contrato global com um fornecedor, mas que esse fornecedor, que até é local e o país de origem dessa empresa, ter através das suas alianças, através das suas parcerias, a capacidade de oferecer um serviço em vários pontos do mundo. Além da federação, é importante, obviamente, que esse serviço tenha a mesma arquitetura, o mesmo look and feel, a mesma experiência de utilização, a mesma metodologia de modelo comercial, por aí adiante. Mas voltando ainda atrás à questão da segurança, como é que nós lidamos com isso? Ao construir esta oferta com os nossos parceiros, pomos um foco muito grande na certificação desse serviço. E depois dessa certificação feita, no fundo, num logo que associamos ao serviço, e onde um dos aspectos cruciais tem a ver com o suporte de boas práticas do mercado, ISO 27001, ITIL e outras, e no fundo toda a forma como esse parceiro lida com a sua arquitetura, com os seus designs, com a forma de comercializar e expor esse serviço aos seus clientes. Portanto, e também através dessa certificação tentamos que haja uma certa homogeneidade dos diferentes serviços que haja, por exemplo, em Portugal e no Brasil, para depois a experiência da utilização e consumo ser diferente. Ou seja, existe então mesmo, não é mito, não é mito. Existe mesmo uma questão que as pessoas perguntam sobre segurança. Jeff, do you agree with this? Concorda com isto? Sorry, I just only can speak English, okay. I'm ambassador to learn the Portuguese. And I think, yes, that's right. And because the security is the most hot topic. So we have the two opinions from the cloud and the security, okay. So first, Huawei today, we are focused on infrastructure. So based on the infrastructure level, we think, firstly, security is not an issue. It's a problem for everyone, even for end user, for customer, even for PT, and all the vendors, they are saying. It's a problem? No, this is not issue, firstly. It's only problem. Okay, issue is problem, I think that's two difference. Okay, so issue just means you will face big trouble. But I think problem is not. Problem, you have a way to resolve it. Okay, for example, and for the security, we think, first the customer, what's their criteria and what's their request on security. So I think in the security, on this line, every vendor, we are in the same baseline. For example, Huawei and Cisco. If we will be passed all of the PT's certification, I think the security is criteria for everyone is there. Is right. So firstly, I think for infrastructure vendors, we just focus what's customer problems. Okay, and then I think this is not an issue for every vendors, just problem. Just
how can YouTube fit the customer requirement on the security? Okay. And then I just want to back to the cloud. Why? Because for our view about the cloud, I think that's very simple. Because even we think about the security, even about how to use, but mostly we must think what we want to make the cloud. I think today we talk about cloud just two reasons. One reason, for your internal IT, you must reduce your cost about your IT. And then for the external, you want to extend your business or just face the challenge about the new internet service provider. Okay. So for the internal side, and we think the most important, that's me, and what's your past and what's your future. If you use the cloud solution in future, you just calculate about your TCO is already to the downtrend in your past. I think this is good. Okay. But mostly we just hear most voice from customers. After they build cloud, they find the trouble. They are maintenance cost, and they are for the cost for the licensing is very higher, and maybe the same level in the past. So they do not know what happened. But we think that we need to discuss the detail with the customer side. But every architecture is right, but not sure every architecture is fit your requirements. So the first. For the second, okay, for the external, if you wanted to face the challenge of ISP, everybody want to be the Google, okay. I think you want to get money in 1 month, okay. But first you must think about, okay, what's your idea and what's your offer to your target customers. The business model is changed, we all know. But first we think if you will be think about the cloud, yes, maybe if we talk about our customer, if we think about the cloud, first that's what's your business? Your business design your cloud. It's not mean you have cloud, now you find your business. No. I think this turn around. At first. Yes, at first. You must think about what's your business. For example, for the middle range enterprise or large enterprise, they must face the challenge about the internet. They must to like the online, for example, online payment, online shopping, or the online and the social media. It's challenging for you. So how can you do? So you will be thinking about the architectures, S3 interface or the other internet interface to support the future. And then for the SMB, maybe today we do not think about this, but you must think about one day if your system should be connected to Amazon, how do you do? So I think basically two criteria and think about what's cloud. And then even for the security, I think for the business model too, internal and external. That's different topic about security. Okay. And the count? Okay, all right. Yeah, I'm doing it in English. Os clientes que abordam a Huawei têm conhecimento do que é que querem fazer ou que noção é que têm. Ou seja, eles já sabem o que é que precisam, aquilo que deu a entender, muitas vezes o próprio cliente não sabe o que quer, nem o que precisa de fazer para ter a solução mais indicada para o seu negócio. Actually, okay, this depends, okay. I think for the SMB, for this customer, they already know what they want because they will be focused on the internal IT and how to reduce cost. So they will think what's the architecture, what's the software select is good. But for the middle side or the large enterprise, firstly, they will be discussing about Huawei. What's the business model? And for us, we have many customers. I think for Huawei's value, just we can share for the other bigger customers and experience to our customers. Yeah, because we do not make the internet business, but our customers all just do the business on the internet. Okay, so I think it's not mean they have no idea. They had the idea, but I think even for PD, they were afraid for what? Okay, we put investment on cloud data center, but in future, the cost and the revenue growth is equal or not. Okay, so nobody knows. Não, estas contas são um problema, já percebi. Em termos, alguém, como é que se mede o retorno de investimento para uma solução deste tipo? Ou seja, se essa preocupação tem existido em termos dos clientes que querem fazer uma solução cloud, se medem esse retorno de investimento, se há dados que nos possa dar para percebermos e tentarmos focar aqui em casos de empresas que tenham procurado a cloud, não para reduzir o custo da IT, mas sim como uma solução que se viabilizava a expansão do negócio para além de fronteiras, que é tentarmos sempre centrar aqui no nosso tema. Ou seja, esta preocupação do ROI, do retorno de investimento, é uma das preocupações que as empresas têm que ter sempre.
Mas em termos de cloud, é fácil de aferir esse retorno de investimento? Eu penso que sim, eu concordo que é determinante. Está sempre na primeira linha dos objetivos, ou seja, às vezes pode não ser o primeiro objetivo, mas é o quase não questionável. E eu acho que é fácil. Os números vai depender muito da situação inicial e da situação específica, da necessidade específica, mas eu penso que os números saem com facilidade. É difícil encontrar casos em que, versus uma situação tradicional, em condições normais, não conseguimos um benefício em termos de custo total de cerca da ordem dos 30%, que já está naquele nível que permite enfrentar algum nível de risco, algum nível de desconhecimento. Portanto, eu penso que por aí... É um nível muito confortável. Eu penso que sim. Agora, é evidente que há clientes que depois pesam muito o risco do desconhecido, porque há que experimentar e há estratégias para isso também, não é? A adoção da cloud, nós próprios recomendamos que seja feita gradualmente e seja feita provavelmente de fora para dentro, um pouco a estratégia do pestâneo que o João partilhou connosco acaba por ser uma estratégia que eu penso que é correta e que nós recomendamos aos nossos clientes, que é começar com se calhar coisas que são mais fáceis de fazer, têm menos risco, no qual é quase transparente, quase imperceptível para o utilizador a passagem para a cloud, embora ele já esteja a colher os benefícios disso, e então depois gradualmente, conforme se vai conquistando confiança, entrar em aplicações mais core. Mas eu penso que os números saem com facilidade. Efetivamente é esse intangível que é o fator risco, que é ao fim e ao cabo o acelerador da adesão. E em relação àquilo que disse há pouco, da conversa anterior, que tem a ver com a velocidade da adesão, eu penso que nós estamos a viver uma transição para um modelo que vai ser um modelo bem diferente. Eu acho que essa transição é irreversível. Quanto tempo vai demorar, não sabemos. Miguel, um modelo de negócio, um modelo de IT, de infraestrutura de IT? É tudo isso. É um modelo tecnológico radicalmente diferente e é um modelo de negócio muito diferente. Tem que ser um modelo de negócio muito diferente daquele que é o atual. E as premissas são as conhecidas, é o pay as you go, é reduzir o capex, é um pouco, ao fim e ao cabo, incorrer no custo conforme se vai consumindo. Agora, a velocidade de adesão é algo com que nós estamos a lidar, efetivamente, e tem muito a ver também com as características da economia. Pegando nas palavras de Bill e da Paula, quando nós estamos numa economia com grande crescimento, no qual a taxa de aparecimento de novas empresas, nomeadamente PMEs, é muito grande, aí acompanha quase proporcionalmente a taxa de adesão à cloud, porque essas empresas nem sequer vão questionar um modelo anterior que não o conhecem, que portanto esse não existe, não está nos seus posto em cima da mesa como uma opção. Num modelo ou numa circunstância económica que nós vivemos mais tradicional, um pouco mais recessiva, acaba por ser algo que nós apresentamos a empresas que já têm uma realidade e que efetivamente para considerarem uma alternativa a essa realidade acontece num momento ou que estão perante um ciclo um esgotamento de um ciclo económico, ou seja, por exemplo, um equipamento que está depreciado e que tem que ser renovado, ou perante uma situação de crescimento em que tem que acelerar a nova tecnologia. Portanto, aí assim essas hipóteses da cloud são colocadas. Agora, neste momento, numa economia recessiva, o crescimento, obviamente, não é tão grande como se estivéssemos numa economia crescente. Portanto, aí há uma proporcionalidade muito grande. Agora, e terminando a minha resposta, cabe-nos a nós, e nós todos, como a Paula estava a dizer, temos feito, se é, temos que fazer mais, que é, ao fim e ao cabo, contribuir para ter uma aceleração dessa procura, demonstrando de uma forma mais fácil, fazendo mais, isto aqui sem nenhum sentido de paternalismo, mais educação do próprio mercado, demonstrando e tornando mais fácil às empresas a experimentação. É isso que eu acho. Porque acho que experimentar é o primeiro passo e depois passar a coisas menos críticas e vão começando por ir para aplicações mais críticas. E nós temos que facilitar esse processo. Esse processo de experimentação é fundamental. E acho que aí nós temos que fazer mais. Então, nós, pessoalmente, e aqueles que trabalham connosco, algumas das empresas que aqui estão trabalham muito, muito perto de nós, temos aliado e temos trabalhado muito em conjunto no sentido de poder ir para o mercado fazer esse trabalho de educação, entre aspas, que, uma vez mais, repito, sem nenhum sentido de paternalismo. É a nossa obrigação, acelerar a procura. Deixe-me só dizer que, por exemplo, o construir infraestrutura, como nós o fizemos no governo, como falou há pouco, é um sinal também no sentido de pôr à disposição uma infraestrutura que pode ser usada por nós, mas também por parceiros nossos. Portanto, é algo que pode ser partilhado neste sentido e pôr à disposição de uma comunidade económica.
Os são interessados aí para a comunidade. Concorda com estas palavras, ou seja, estamos num momento de mudança. Estamos num momento que, se calhar, essa mudança também é muito, tem um grande drive, um grande motor na situação económica que vivemos em Portugal e em toda a Europa. O cloud, focando mais uma vez na internacionalização, para estas empresas, não aquelas que não conhecem mais nada e vão conhecer o cloud, porque é uma solução que, à partida, desaparece como a mais competitiva, mas para as que estão, o cloud é realmente uma solução indicada e essas empresas que os contactam estão interessadas em medir logo o retorno de investimento, ou são empresas, como o Jeff dizia, que às vezes não, umas vêm melhor preparadas que outras, não sabem muito bem o que é que querem fazer do seu negócio. Acho que não é possível generalizar porque, de facto, temos diferentes situações, depende, obviamente, da empresa, também da indústria, do momento em que ela vive. Mas todas elas também fazem sempre uma análise de retorno de investimento. Algumas estão focadas na redução de custo e, geralmente, quando isso acontece, tentamos, obviamente, trazer aqui outros indicadores que depois, obviamente, têm que se tornar tangíveis para, no fundo, demonstrar também o valor adicional do cloud tem, como, por exemplo, o time to market, como, por exemplo, a utilização de recursos em aplicações e ações core para o negócio dessa empresa, mas, portanto, todas elas pedem a nossa ajuda e pedem a nossa colaboração, nossa e dos nossos parceiros, para os ajudar a fazer esse retorno de investimento. Eu acho que esse momento de mudança, claramente, não há uma única empresa que não queira perceber qual é que é a oferta cloud, como é que a oferta cloud pode ajudar, no fundo, a atingir os seus objetivos de negócio e perceber que tipo de retorno de investimento é que se consegue ter. Eu acho que esse retorno de investimento, se não está apenas centrado no total cost of ownership e na comparação de vou comprar cloud e versus comprar em casa, se torna muito mais fácil. E no processo de internacionalização não é uma redução do total cost of ownership que está aqui geralmente em jogo. Geralmente está em jogo como é que eu vou, por exemplo, colaborar com os meus clientes, os meus parceiros, os meus fornecedores que estão num país do qual eu não tenho presença. E, portanto, preciso usar, se calhar, algumas ferramentas de colaboração para falar com eles. Como é que eu vou disponibilizar infraestrutura, sejam eles postos de trabalho, desktops ou outro tipo qualquer de infraestrutura para as aplicações nesse país de destino, ou como é que estas pessoas no país de destino vão ter acesso às minhas aplicações que estão no meu país de origem. E, portanto, no fim, a redução de total cost of ownership será sempre uma das variáveis, mas eu creio que o time to market, a agilidade, a flexibilidade, a capacidade de levar um produto ou um serviço mais rapidamente para o mercado, ser mais rápido que a concorrência, por exemplo, são outros fatores que são levados em conta também. E quando não são, cabe-nos a nós, e aqui concordo com o Miguel também, tentar perceber quais é que são as outras dinâmicas dentro da empresa cliente, quais é que são os outros objetivos de negócio, quais é que são as outras métricas para podermos, no fundo, utilizá-las e jogar com elas. Obrigado. Dona Nicolau, para acabarmos, já estamos quase no nosso tempo, queria bater mais uma vez nesta questão da abordagem que é feita ao cliente, a importância do parceiro até em ajudar o cliente a perceber, muitas vezes, a identificar necessidades que ele não sabe que tem, ou quais são as melhores formas de abordar, que é qual é o vosso papel, ou qual deve ser o vosso papel, como intermediários, muitas vezes, entre a adoção da tecnologia e a sua implementação. Encontram muitos casos de empresas que chegam, que vos abordam ou que são abordadas por vossos parceiros, mas que não sabem muito bem qual é a melhor forma de abordar esta questão da cloud. Que não seja só pelo facto de vão pagar menos, porque agora não tem in-house a estrutura ou pessoas. Se calhar, Nuno, menos pensar, é possível. Essa questão, de facto, pode ser respondida de forma diferente no papel de um parceiro de infraestrutura, que é o caso da GFI, versus um fornecedor de soluções, como será a Microsoft ou a PT. Que é excelente, para terminarmos, temos aí duas visões muito interessantes para o negócio. Que são dois importantes parceiros da GFI. E de facto, não é tanto os clientes abordarem-nos, é mais nós, na qualidade de integradores de soluções e de parceiros desses clientes, podermos conhecer bem os tempos que vivemos e procurarmos ir antecipando os tempos que acreditamos que vamos viver, discutir com os nossos parceiros de tecnologia aquilo que são as suas ofertas, para depois podermos comunicá-las bem.
E nós na GFI acho que nos temos empenhado alguma competência a esse respeito, procurando de facto conhecer aquilo que é hoje a oferta, quais são os modelos de disponibilização dessa oferta. Na relação comercial, essa tradução nem sempre é fácil de se fazer, mas tem que se fazer, para que quando chegamos de facto aos clientes possamos compreender o negócio e a partir daí descodificar esta questão, demonstrando apenas que de facto ela é vantajosa do ponto de vista económico e do ponto de vista da experiência, incluindo na temática da experiência, o acesso, o conforto e quando falamos de conforto, a segurança nessa fruição. E é isso que nós procuramos fazer e de facto isso é uma dinâmica que nós somos uma empresa internacional, mas eu, enquanto responsável da operação em Portugal, tendo presente que se colocam depois também questões, hoje em dia, nas empresas internacionais, no que diz respeito aos serviços de acompanhamento destas aplicações, cada vez mais em cloud, poderem ser feitas noutras geografias que não geografias locais, para uma empresa que tem uma operação em Portugal, que quer crescer no perímetro da empresa a nível internacional, conhecer bem as realidades dos parceiros também é importante para afirmar. E estamos a viver experiências a esse respeito que demonstram isso. Outra perspectiva. Outra perspectiva. Na verdade, nós hoje em dia na Microsoft temos disponibilidade de poder fornecer software como serviço, plataforma como serviço, infraestrutura como serviço, e temos ainda a possibilidade de trabalhar em soluções de cloud híbrida, ou seja, da integração daquilo que é a nossa cloud pública com aquilo que é a infraestrutura do cliente. E tudo isso nós fazemos através da nossa rede de parceiros. Portanto, o nosso principal trabalho é claramente o de assegurar a boa informação e formação da nossa rede de parceiros, de assegurar que sobre elas, sobre toda esta oferta, constroem propostas de valor que a seguir colocam no mercado e, em simultâneo, com todos aqueles clientes que também temos relação direta, fazer do nosso lado a informação sobre todas estas possíveis soluções, muitas vezes até mostrando soluções já customizadas por parte de alguns dos nossos parceiros, e tenho aqui bastantes nesta sala, e para irmos de encontro àquilo que é a melhor solução para a necessidade do cliente. E vimos aqui um exemplo do Pestana, que em duas situações diferentes fez uma utilização de parceiros distintos de acordo com as competências que mais valor acrescentavam à solução de cloud que precisavam. E, na verdade, hoje em dia, com toda esta disponibilidade de serviços para os nossos clientes, mesmo na forma como olham para o retorno do investimento, e só fechando um bocadinho o ponto anterior, nós temos situações distintas que podem estar relacionadas com a inovação do impacto tecnológico, como falámos, e essas são claramente situações de uma análise mais detalhada de TCO, mas temos cada vez mais situações em que o que é relevante é o time to market. O que é relevante é eu ser capaz de pôr uma solução de pé numa semana e estar à frente da concorrência. É a capacidade de eu pôr um site promocional que só vai estar live durante um mês e que eu preciso dele com muita elasticidade, porque espero um tráfego muito significativo, mas não tenho que investir à cabeça. É a capacidade de eu arriscar com pouco custo de infraestrutura uma nova solução para testar e ver se funciona e depois poder dimensioná-la e escalá-la. Portanto, cada vez mais nós temos, por parte dos clientes, mas também dos nossos parceiros, a preocupação de olhar para cenários específicos e depois então construir a melhor opção e a melhor forma de entrar nessa solução e na cloud, versus uma abordagem genérica de eu quero ir para a cloud, mas não sei muito bem como. Aqui, claramente, a nossa rede de parceiros e a formação e a boa informação da nossa rede de parceiros é para nós crítica e é também uma área de aposta. Obrigado. Temos tempo para se alguém quiser colocar uma questão? Não sei. Não? Acho que podemos tirar algumas conclusões do que ouvimos aqui. Estamos perante um momento de transição, um momento em que o cloud já é reconhecido pelas empresas, a importância de estar junto ao cliente e perceber as suas necessidades, muitas vezes eles próprios não sabem, e a forma, não vos vou dizer, vocês sabem 500 mil vezes melhor do que eu, de todas as vantagens que existem, claro, num processo de internacionalização, ter uma solução que nos garante que funciona tão bem em casa
como se nós estivéssemos na China, no Japão, no Botsuana, seja lá onde for. Queria pedir um aplauso para o nosso fantástico painel de oradores.